noite, então, que Jesus nos abençoe, que estejamos na paz de Deus e na proteção dos benfeitores espirituais. O tema que vamos abordar hoje é um tema que se trata de uma bandeira que eu ergui no movimento espírita, né? Cada palestrante tem facilidade ou acaba por levantando um tema, né, central das suas palestras. Uns gostam de falar da mediunidade, da obsessão e vários outros temas que são tratados na casa espírita. E eu fui assim, intuitivamente convocado para tratar sempre o tema voltado da educação, tá? Que eu trabalhei muitos anos com a evangelização infantil, desde 92, trabalhei mais de 20 anos. E a gente vai aprendendo, né, no lidar com a criança, e a gente sabe que o lidar com a criança, hoje, não é suficiente a gente querer transmitir algo de bom para a criança com aquilo que a gente tem somente. Tem que ter pesquisa, tem que ter busca, tá? Tem que ter um tempo voltado para o cumprimento dessa tarefa. Né? Durante muitos anos, a educação de criança, ela foi desenvolvida pelos pais, né, com aquilo que eles possuíam, que foram herdando do passado, dos avós, dos seus antepassados, né? Então não se falava numa época em ter um preparo especial para os pais lidar com a criança, porque isso sempre foi, na visão dos pais, tarefa ou compromisso dos professores, né? Eles sim tinham que se preparar, mas para eu educar meu filho basta o que eu tenho, basta o que eu sou, né? E hoje não é possível isso, tá? A gente está percebendo que a criança está nascendo e por essa desincumbência dos pais, eles estão encontrando um caminho de libertação, de salvação, porque são espíritos que não são facilmente influenciados pela parte negativa dos pais. Eu vou, só para ilustrar isso, né, o que uma criança me disse, uma criança de 8 anos, tá? O pai envolvido com tráfico, a mãe com pouco tempo para lidar com a educação, né? A casa sempre sendo invadida por policiais, em busca de armas, busca de droga, e ela falou para mim, eu não quero essa vida para mim. Entenderam? Porque é um espírito que já veio preparado para ajudar os pais, então, mas não para ser ajudado, porque os pais não têm condições, né? Eu digo isso porque quando a gente trabalha com a evangelização, a gente acaba se envolvendo com a vida das crianças. Isso é muito natural, né? É claro, esse envolvimento, ele é de acordo com a importância que o educador e que o evangelizador dá para a sua tarefa, né? Quando ele sente a necessidade da criança de ser amada, de ser entendida, de ser escutada. Por isso que muitas crianças vão para um projeto social, por exemplo, e depois elas têm dificuldade de voltar para casa, porque elas não encontram em casa o mesmo afeto, o mesmo carinho, a mesma atenção que ela encontra no projeto, né? Outro caso que aconteceu comigo, a menina não queria ir embora. Não queria, de jeito nenhum, né? E já ia entrar a segunda turma, que a turma dela era das 8 ao meio-dia, né? E a segunda turma ia entrar e eu falava, você precisa ir embora. Não, eu não vou, eu quero ficar tarde, né? E ela correu e acabou subindo num sofá lá e fechou a cara, começou a chorar. Eu falei, vai para sua casa, né? Você precisa voltar. Aí ela falou assim, eu vou para casa, é só grito, né? É xingamento, briga. E aconteceu 2 episódios com ela, né? Interessante. Que passou uns tempos, essa menina mudou muito, muito mesmo. É incrível, quando ela chegou no projeto, o tempo que ela ficou lá e o quanto que ela mudou depois de comportamento, porque ela sentiu que a afeição
que o carinho, o envolvimento fraterno é um facilitador do aprendizado e do aprimoramento do espírito, né? E essa mesma criança, nós estávamos saindo assim, e ela estava parada, né, na rua, na calçada, e o pai dela vinha vindo. Não é pai, na verdade, é avô, é criada pelo avô, né, e pela avó. Aí, mas só que chama de pai, né? Chama os avós de pai, porque pegou desde bebezinho para criar e não tem pouco contato com os pais biológicos. Aí eu falei assim para ela: ah lá, seu pai está vindo, né? E ela escondeu. Eu falei: pô, mas você escondeu do seu pai, né? Ele é tão legal. Eu falei: é legal, vai lá em casa para você ver. Né? A criança é espontânea, ela fala a verdade, tá? Então, Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele disse assim: é impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige uma legião de colaboradores, né? Convocando toda a sociedade para o processo de educação. Não há possibilidade do espírito evoluir sem que tenha sido pelo seu processo de educação. Não há uma nação no mundo que tenha se desenvolvido sem que tenha passado pelo processo de educação do seu povo, tá? Educação e espiritismo é uma coisa só, tá? Às vezes há o conflito entre ciência, filosofia e religião, né? Às vezes a gente fica meio perdido se espiritismo é filosofia, se é ciência, se é religião. Kardec, como educador, ele une essas três forças em processo de educação do espírito, tá? Então a gente tem escutado isso falando de uma forma até intuitiva na nossa mente, né? O nosso benfeitor espiritual, a própria doutrina espírita se desdobra nessa tarefa, né? Das mensagens que chegam, os livros que chegam, que é pelo processo de educação. Eu, desde pequeno, eu ouço falar que a criança é o futuro, né? E o futuro já chegou, essas crianças já envelheceram, e elas hoje estão dizendo que a criança é o futuro, sendo que elas foram também, mas pouco se faz pelo futuro da criança. Por isso que a gente trabalha a missão educadora dos pais. É aí que mora o perigo, né? O processo de educação que está sendo realizado dentro do lar. Uma coisa que nós pais precisamos saber, quando eu digo pais, eu digo pais e mães, né? Nós pais precisamos saber é que ao gerar um outro ser na condição de filho, né, ao gerar um outro ser, Deus nos potencializa para isso, de alguma maneira, tá? Assim como a reencarnação, todo o processo de chegada de um espírito na Terra não é feito por acaso, tá? Um pai, uma mãe, por pior que ele seja em termos de evolução, atrasado, ignorante, por mais problemas existenciais que eles tenham, ao criar alguém, ao gerar alguém, Deus aumenta a capacidade desse ser de ser melhor, né? Isso é do instinto, da natureza do ser humano, de Deus, de se entregar à criança, né? De se entregar ao filho. Então a missão educadora dos pais quer dizer isso, que eu posso e preciso abraçar qualquer missão na Terra. Até muitas pessoas procuram desvendar, né? O que eu vim fazer na Terra? Qual que é a minha missão aqui na Terra? É difícil achar uma pessoa que não tenha feito essa pergunta para si mesma, né? Ou para alguém. Qual será a minha missão aqui na Terra? A partir do momento que você gerou outro ser, sua missão passa a ser com essa pessoa. Todo mundo nasce com a incumbência de desenvolver alguma tarefa para a sociedade, né? Mas depois que você gerou uma pessoa,
a sua tarefa maior passa a ser com essa criança, com esse ser espiritual que reencarnou. Tá? Isso será cobrado no despertar do espírito, da consciência. Santo Agostinho fala isso no capítulo 14 do Livro dos Espíritos, né? Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada sob vossa guarda? É muito sério essa questão, né? Gerar um filho, a pessoa assume um compromisso divino, né? com esse ser. E por isso que a gente vê hoje a sociedade, né, ainda se digladiando, né, na questão da evolução, do progresso. Existe um empenho muito grande no progresso intelectual, no progresso daquilo que é da materialidade, né, no progresso físico, digamos assim, das coisas materiais, né, mas a gente tem que voltar um pouco o olhar para a questão espiritual, até porque esse novo momento que a gente vive hoje, nós estamos tendo mais tempo para nos olhar por dentro e ver o quanto precisamos transformar, né? O coronavírus tem feito isso. Uma pesquisa feita agora recentemente mostrou que um grande número de pessoas está se dedicando mais a si em termos de evolução, né? De ser melhor, de se tornar melhor. Então isso é um projeto de educação para a vida, né? Para a vida, essa vida que nós entendemos então queremos ser eterna. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Em Marcos, né, no capítulo 10. Então no Evangelho isso daí, quando os Espíritos vão dizer para nós que a referência de Jesus sobre isso é que o Espírito nós devemos nos assemelhar à pureza, à simplicidade de uma criança. Então ele coloca a criança como modelo para nós, né? De simplicidade, de humildade, de pureza, de coração, assim por diante. Então, mas a gente não pode limitar as palavras de Jesus ou o que Jesus fez ao nosso entendimento, né? Ou seja, Jesus disse isso e quer dizer isso. Não é assim. Ele disse isso e a gente entende isso, mas é muito mais do que a gente possa entender, tá? Porque o que pode também sugerir ou ter Jesus sugerido para nós: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Quantos espíritos não reencarnaram? Nós vamos mudar a pergunta e vai passar a ser uma afirmação. Não é mais pergunta agora, é afirmação. Todos os espíritos reencarnam com o projeto de evolução. Ninguém reencarna para se dar mal na vida. Todo mundo, tá? O se dar mal na vida é a opção do espírito, do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Então todo mundo nasce para evoluir. Nós sabemos, por André Luiz e por outros espíritos, que uma programação reencarnatória, ela é minuciosamente planejada no plano espiritual, por departamentos, né, e espíritos ligados à questão da reencarnação, né, até no momento da concepção. Achei interessante uma explicação que eu li num livro há muito tempo, eu não lembro mais esse livro, e ele fala, e é questionado, né, que na hora que vai ligar então o espírito reencarnante à mãe, né, na concepção, então fala que o ambiente é totalmente arejado espiritualmente, né? Aí foi perguntado, e num prostíbulo? Como que funciona isso, né? Quantas crianças não foram geradas em prostíbulos? Aí fala, em qualquer lugar.
Tá? Vem a equipe reencarnacionista e faz uma acepção espiritual, porque ali naquele momento vai acontecer uma atividade de ordem divina, onde o espírito irá reencarnar aquele óvulo, né, que gerará uma vida. Então, quer dizer, todo mundo nasce para o progresso. Essa questão aí, deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Agora uma pergunta: quantas crianças que reencarnaram com um propósito divino de progresso, teve tudo preparado, mas são desviadas pelos vícios dos pais? É grande o número. Quando a gente trabalha com criança em projeto social, a gente percebe quando a criança é contaminada pelos defeitos dos pais. Então quer dizer isso, não impeça. Cuidado com os seus gostos, com os seus prazeres, com suas palavras, com tudo que você faz, porque tem uma criança te olhando, te observando. E o seu vício pode desviá-la do caminho que irá conduzi-la até Jesus. Interessante isso. Precisava ter essa observação. Tá? Quando amamos, estamos em ligações diretas com as vibrações de Jesus. Essa relação de amor, né, entre pais e filhos, onde tem então é um convite que se faz à presença de Jesus em nosso lar. A história da infância na Terra não é boa, né? Eu ficaria aqui 1 hora contando as fases, né, que ocorreram e que ocorrem ainda na questão da relação adulto-criança. Mas, por exemplo, na Idade da Pedra, a função dos pais era unicamente garantir a vida, né, o alimento das crianças, na Idade da Pedra. Na Idade Média do século XVIII, tá? Os desenhos são pequenos, não dá para ver direito, porque eu quis dividir essa tela. Nessa época, as crianças, até o século XVIII, crianças eram consideradas propriedade dos pais e eles podiam fazer com elas o que bem entendesse. Tá? Então, tem uma história muito trágica de crianças comercializadas, trocadas por alimento. O meu primo teve na África, há uns 10 anos atrás, num projeto social. Ele ficou 6 meses na África trabalhando, né? Em comunidade pobre, né? Sim, bem carente mesmo. E ele fala que até hoje lá os pais trocam as filhas por cabrita, por bode, por animais, troca, né? Ah, eu gostei da sua filha. Quantos? Ah, dá um cabrito, um bode, 2 bezerros, sei lá. É normal, né? Século XXI isso ocorre, tá? Até o século XX, e a gente vai lembrar disso, os pais eram orientados a não demonstrar afeto para os filhos. Já ouviram falar daquela educação rígida, né? As crianças não tinham direito a nada, não podia entrar na conversa de um adulto, existia um certo distanciamento, né, entre criança e adulto. Não podia, a criança jamais podia, o adulto está conversando e a criança entrar na conversa. Chamavam isso de educação, mas isso não é educação. Não é. Tá? Muitas pessoas tentam resgatar isso no século XXI. Mas não se educa uma criança do século XXI com métodos do século passado, século XX. Tá? Muitas pessoas tratam isso com certo saudosismo, né? Ah, naquela época os filhos obedeciam mais os pais. Não é bem assim, não. Tá? Eu falo por pesquisa. Eu trabalho com educação há mais de 20 anos, né? Fui estudar pedagogia, fui fazer pós-graduação para entender essa relação pais e alunos, pais e filhos, tá? Era uma coisa muito rigorosa e uma época em que existia sim a obediência, mas a obediência conquistada pelo medo. Pelo medo. Tá? Coelho Neto disse que a educação pelo medo, ela deforma o espírito. Você não forma ninguém impondo, castigando, colocando medo.
Não é. O processo de educação ele é lento, né? Mas tem que ter uma relação afetiva, de carinho, de compreensão e uma série de coisas, tá? Não sei se vai dar tempo de chegar lá. A gente vai trabalhar na questão dos pais olharem mais, observarem mais a questão do sentimento das crianças, tá? Se der tempo a gente fala. Mas era assim, era uma educação rígida, né? A criança não tinha direito a nada. E era um distanciamento, e isso gerou a sociedade medrosa que a gente tem hoje, né? A gente tem medo. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comentada hoje, né? É muito comum falar isso, né? Falar, os pais não impõem limite para os filhos. Tem que saber o que é o limite, tá? E tudo que é imposto não é bem recebido. Tudo que é imposto, tá? O limite é algo, sim, que ele tem que ser despertado no ser por consciência e não por imposição. Chega para uma criança e fala assim: você está proibida de atravessar dessa porta para lá. Está proibida. A criança não passa até os pais saírem. Os pais saíram, ele vai atravessar. Por quê? Porque ele tem curiosidade em saber o que está além daquele limite que foi imposto a ela. Mas se os pais pegarem ela e falarem assim: olha, você não pode atravessar essa porta, porque ali tem um leão, tem um animal feroz, tem um perigo, um risco que você corre e tal, aí vai explicar, né? Então muitos pais querem impor nos filhos limite que eles mesmos muitas vezes não são capazes de seguir. Então o limite é algo que tem que ser despertado junto com o despertar do espírito. É muito conflituoso isso, porque impor é muito mais fácil do que despertar. Porque impor basta você ter o rigor da palavra, né? A imposição do medo, ser autoritário e ter esse comando. Agora, para despertar o limite, você precisa pesquisar, você precisa aprender, você precisa ter encontrar as palavras certas, né, para conversar com a criança no limite que ela entende. Então, assim, a história da criança no mundo não é muito boa. Em 1825 até 1961, a Santa Casa criou a Roda dos Expostos. Alguém aqui já deve ter ouvido falar, né? As crianças eram abandonadas, era uma roda mesmo, feita de madeira, tinha um sino. Quem estava na rua colocava a criança lá dentro, girava e tocava o sino. E isso foi criado na Santa Casa. A Alemanha hoje, em pleno século XXI, ela resgatou de novo com outro nome, né? Baby Clap chama, que devido a muitas crianças serem abandonadas. E só em 1990, no dia 13 de julho, que a criança passou a ter seu direito, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Alguns pais dizem assim: mas esse estatuto criou um obstáculo na relação pais e filhos, né? Porque é cheio de proibições, não pode isso, não pode aquilo. Hoje você não pode mais bater num filho. E onde está escrito que pode bater num filho? Quem disse que ao bater está ensinando alguém? Quem bate para ensinar, está ensinando o quê? Está ensinando a bater. É isso. Quem bate para ensinar, está ensinando a bater. Tá? O ensinar exige um processo de educação, que tem diálogo, que tem entendimento, que tem compreensão, né? Dos pais saberem lidar com os erros. Se der tempo a gente vai falar aqui também sobre os erros. Mas vamos lá. Eu vou ser breve, vou falar mais 10 minutos só, porque a gente sabe que nessa época não pode alargar muito. Então, em que momento que a criança vai aprender? Tá? A criança aprende quando? Tá? Sempre colocando o desenvolvimento da criança, que está aqui, o desenvolvimento
como fator central. Tá? Então, a criança aprende quando? A gente tem que observar as capacidades e habilidades da criança. Tá? Ou seja, ela vai aprender quando? Quando estão presentes determinadas integridades básicas e que existem condições adequadas para o desenvolvimento dessa criança. Exige tempo, exige atenção, né? Exige uma série de coisas que os pais precisavam ficar atentos para isso, né? Quantos pais vão se preocupar com isso? Já é tarde demais, né? Às vezes é muito tarde. Então, observar as capacidades e habilidades da criança, levando em conta que a criança é um ser reencarnado, tá? Que traz habilidades e aprendizagens de outras existências. O ambiente é tudo, né? Hoje, a maioria dos professores já entende o fator comportamental da criança ligada ao ambiente onde ela vive. Aqui vocês percebem isso, na evangelização ou em qualquer atividade, que a gente consegue já saber que, dependendo do ambiente onde ela vive, a criança ela se manifesta na sociedade, né? Então, como tudo isso funciona, o desempenho, né? Como a criança desempenha, o apoio que ela está recebendo, e a capacidade de quem se propõe a educar. É a base de tudo. Tem que ter hoje preparo, tem que ter cuidado, né, para se educar. Eurípides, então, o fundador do Colégio Allan Kardec, que é o patrono dessa casa, a gente se inspira muito na obra de Eurípides. Então, a preocupação do Eurípides era com isso, então. Se fosse voltar ao slide passado, né? As capacidades e habilidades da criança, levando em consideração outras vidas. Eurípides, então, ele não tinha preocupação somente com o desenvolvimento intelectual e físico e cultural da criança e moral da criança, né? Ele sabendo que a criança é um espírito eterno, aqui, ó, imortal, e tendo vivido antes, a educação deveria promover a recordação da aprendizagem anterior, já feita, fazendo desabrochar as virtudes, a centelha divina que cada um traz dentro de si. É isso daí, é essa centelha divina que precisa ser despertada em todos nós, né? Não dá para a gente pensar em evolução nessa nova era do espírito, né? Que essa pandemia nos trouxe a oportunidade de refletirmos sobre a vida. Não dá para pensar na evolução do espírito sem pensar na educação do espírito. Então é isso aí, né? São mais alguns slides. Alain Bertrand disse que é possível que todos aprendam, mas ainda não sabemos como ensinar a todos. Ou seja, nem todo mundo está preparado para educar uma criança, porque para educar uma criança exige ir além daquilo que já sabe, né? O ditado africano quer dizer: é preciso toda uma tribo para se educar uma criança. É isso aí. Eu quero só passar para vocês agora só mais esses slides. No papel de pais e educadores, precisamos valorizar as diversas formas de erro, procurando o seu significado real, pois não há processo de conhecimento sem erro. Ele é a parte integrante da aprendizagem. A criança só adquire conhecimento se permitir que ela tente de novo, tá? Então, hoje em dia, não podemos mais pensar em corrigir um erro cometendo um outro erro, que é castigando, batendo, né? Ou seja, a criança ela está em constante processo de aprendizagem. E todo processo de aprendizagem é factível, né? A pessoa pode cometer erros. Até porque o acerto está dentro do erro. Tá? Antes de acertar, o espírito erra. Ele tem esse direito, né? A reencarnação é isso. A reencarnação é o recomeçar, né? É o direito que Deus está nos dando de recomeçar novamente, tá? Só conhecendo a forma como a criança aprende
Só conhecendo a forma como a criança aprende é possível ensinar. Se o educador vê a criança ou o jovem errar sem entender o percurso que estão trilhando, o trabalho não funciona. Então é isso. Castiga-se a criança pelo erro que ela cometeu, mas não faz o caminho de volta. Quer dizer, que processo ocorreu para chegar até aquele erro? Então, quando os pais se preocupam em saber, né, e não focar a atenção somente no erro, mas o que levou a criança a cometer esse erro, geralmente tem a participação dos pais também na construção. Os pais é muito bom em aceitar que está presente na criança os seus acertos, né? Os pais dificilmente vão reconhecer que aquele erro que a criança comete faz parte do processo dele ter transmitido para essa criança também. Tá? É isso aí. Tudo que dá alegria a aprender, a memória auxilia, é Rousseau, é Comênios, né? E não quero faca nem queijo, quero fome. Esses dois slides, eles se comunicam, né? Porque tudo que dá alegria a aprender, a memória auxilia. É esse ambiente de aprendizado que deve criar em casa, né? Quer dizer, os pais querem que os filhos vão para a escola, mas antes não desperta na criança a vontade de aprender, o desejo de aprender. Então, a família, o lar, né, nesses pais que se propõem a educar, o lar deve estar cercado de motivações, de coisas que entusiasmam a criança a ir para a escola com gosto, né? E a Adélia Prado disse: não quero faca e não quero queijo, eu quero é fome. Não quero faca, não quero queijo, eu quero fome. Não adianta pagar para o filho a melhor universidade, os melhores professores, gastar uma fortuna com escolas caras, universidade cara, se antes não despertou no filho a vontade de saber, a vontade de aprender. Por isso que ela diz: não quero faca, não quero queijo, eu quero fome. Então é isso, gente. Essa fome que deve motivar todos nós de aprender, né? Eu trouxe esse livro que nos foi doado. Esse livro ele é direcionado aos pais e educadores, tá? E ele foi feito no tamanho certo. O que é o tamanho certo, né? Você mostra um livro dessa, fala: não vou ler isso aí não, né? Muito grosso. Então aí está sintetizado, tá? Aí é possível apenas por esse livrinho. Tomei o cuidado de ler e analisar parte a parte dele. Aí, desse pequeno livro, é possível os pais serem felizes na sua missão educadora. Tá? Para quem não gosta de ler muito, não tem tempo, aí está o básico do básico. Tá? Feito isso, cumpriu a sua missão na Terra. É a questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode considerar a paternidade como uma missão? Aí o Espírito responde: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Deus põe o filho sob a responsabilidade dos pais, para que esses o dirijam no caminho do bem. Está aí, resumindo aí, o caminho do bem. É essa integração, essa inter-relação entre pais e filhos que vai salvar a reencarnação de ambos. Obrigado pelo carinho de vocês, que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas.